Olá, boa noite. Em Votuporanga, bares, restaurantes, salões de beleza, barbearias e academias voltaram a fechar hoje. O comércio só pode abrir por 4 horas por dia. É que o Tribunal de Justiça derrubou um dos artigos do decreto que tinha aumentado essa flexibilização. Hoje vamos falar disso e também tá difícil para respirar. Região volta a registrar índices críticos de umidade relativa do ar. Vamos te mostrar como superar esses dias quentes e secos. Queimadas que continuam e incomodam. Mais um grande incêndio foi registrado hoje. Desta vez foi na vicinal que liga Votuporanga a Valentim Gentil. Dava para ver de uma das principais avenidas de Votuporanga a grande fumaça gerada pelo fogo. É agora. Boa noite de novo aí para você. Nós abrimos o TV Jornal falando da flexibilização de Votuporanga. Ontem, como dissemos aí no final do jornal, o Tribunal de Justiça de São Paulo derrubou um artigo do decreto da Prefeitura que liberava o atendimento presencial em restaurantes, salões de beleza e academias. O mesmo artigo também tinha estendido o horário do comércio. Com isso, hoje voltou a ser como estava na semana passada. Essas imagens foram gravadas hoje à tarde pelo cinegrafista André Garcia e mostram as lojas abertas e a movimentação de consumidores. Os estabelecimentos já nesta sexta-feira abriram só por 4 horas, da 1 às 5 da tarde. A Prefeitura de Votuporanga disse que vai entrar com recurso através do contraminuta ao agravo junto ao próprio Tribunal de Justiça. Entre as justificativas apresentadas pelo Poder Executivo nessa semana, a de que as permissões estavam com mais exigências do que da própria fase amarela. E aí nós preparamos uma tela para mostrar para você como ficou agora com essa decisão. Nós vamos ver juntos, porque há muitas dúvidas nesse vai e vem do abre e fecha, né? Então a gente tem aqui, ó, o comércio, como ficou. Ele pode abrir por 4 horas por dia, entre 6 da manhã e 10 da noite. Ele não pode abrir nem antes e nem depois desse período. A Associação Comercial de Votuporanga, como já vem fazendo, orientou que essa abertura seja padronizada. Então, a sugestão é que de segunda a sexta-feira abra da 1 às 5 da tarde e aos sábados das 9 da manhã à 1 da tarde, como vai funcionar amanhã. Igrejas, templos religiosos podem abrir normalmente, como já estava liberado desde sexta-feira passada. Uma outra novidade também é que os supermercados que precisaram fechar nos últimos domingos podem continuar abertos, tá? E aí a gente tem o que não pode abrir, né? Que são eles, né? Para atendimento presencial. Bares, restaurantes e similares, salões de beleza, barbearias e também similares, além das academias de esporte de todas as modalidades e centros de ginástica. A gente lembra que a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo segue até uma próxima reclassificação, que vai acontecer na sexta-feira que vem, que é 4 de setembro. Então, se a gente for para a fase amarela, aí sim a gente volta a ter tudo isso aqui aberto novamente. A gente vai continuar acompanhando essa situação. Uma outra dúvida da população era quanto aos encontros religiosos, que já estavam liberados desde sexta-feira passada e assim continuam. A Igreja Católica tinha decidido manter a suspensão das missas, que retornam presencialmente já nesse fim de semana em todas as paróquias. Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde, 35 votuporanguenses estavam internados até ontem em hospitais da cidade e da região por conta da Covid-19, sendo 24 em ala e 16 na UTI. Na Santa Casa, que atende também outros 16 municípios, 37 pessoas estavam internadas hoje, sendo que 14 na UTI. Nesta sexta-feira também foram registradas na Santa Casa 5 altas e 2 mortes de pessoas que moravam em Votuporanga. No Hospital Unimed, ontem, 8 pessoas estavam internadas, sendo 3 na UTI. Por lá também teve uma alta. Vamos agora para o intervalo e eu tenho uma pergunta. Você também está sentindo o clima seco? Vamos falar sobre essa baixa umidade no próximo bloco. E ainda a queimada chama a atenção de moradores de Votuporanga e Valentim Gentil.
Também tem uma reportagem sobre a leitura, esse hábito que tem ganhado novos adeptos. Até já! Voltamos e para falar desse clima seco que continua na nossa região. Apesar de ser comum nessa época, sempre sofremos um pouco, né? Agora, por exemplo, de acordo com o portal Clima Tempo, estamos com 15%. Ontem chegamos a 11%. Por isso, vale a pena relembrar alguns cuidados. A falta de chuva tem deixado o clima cada vez mais seco. Eu tô achando assim bem quente, até difícil para andar na cidade mesmo. Muito quente, precisa chover um pouco. Horrível, né? Comparado com o deserto, né? E com a baixa umidade do ar é preciso se cuidar, principalmente quem tem problemas respiratórios. Eu que sofro de rinite, estou sofrendo mais ainda nesse tempo, a gente precisa de chuva e não tá fácil, muita água, hidratação, umidificador ligado, a gente que tem criança pequena em casa fica difícil, mas vamos pedir chuva, né? Tá bem difícil esse tempo. Ainda mais eu que sou alérgica a essa época, então à noite para mim tampa tudo meu nariz. A Organização Mundial da Saúde, OMS, aponta que índices inferiores a 60% não são adequados à saúde humana. Mas o que vivemos hoje fica bem longe desse nível. Para se ter uma ideia, de acordo com o portal Clima Tempo, no fim da tarde dessa quinta-feira, a umidade relativa do ar chegou a 12%, o que já é equivalente a clima de deserto. Nós vamos trabalhar com a situação ainda mais na época da pandemia, vamos tentar arejar nossos ambientes, umidificar nossos ambientes. Além de tomar bastante líquido, a gente pode usar umidificadores. Tem algumas pessoas que usam toalhas úmidas também que podem ajudar. Alguns dispositivos, ou baldes, ou bacias de água nos cantos da sala podem ajudar também. O Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas da Agricultura, CEPAGRE, desenvolveu uma escala que classifica os estados de criticidade da umidade do ar. Entre 21% e 30% é considerado estado de atenção. Entre 12% e 20%, estado de alerta. Abaixo de 12%, estado de emergência. Fatores como queimadas, que infelizmente são recorrentes na região, pioram ainda mais o quadro e deixam o clima mais seco. E isso atrapalha bastante a população dos extremos de idade. Os mais novinhos e os mais idosos sofrem mais com essa baixa umidade de ar. E essas cenas aí de queimadas que a gente acabou de ver na reportagem estão se repetindo. Hoje à tarde, uma grande queimada às margens da vicinal que liga Votuporanga a Valentim Gentil chamou a atenção e precisou aí da intervenção do Corpo de Bombeiros. Dava para ver daqui de Votuporanga a fumaça. O fogo foi numa área de pastagem que também tinha outros tipos de plantação, além de cana-de-açúcar. Por onde passou, o fogo só deixou destruição. O vento atrapalhou um pouco aí o trabalho do controle de chamas, que contou com o apoio de caminhões-pipa. Ainda nós não temos o local aí de metros da área atingida. Muito triste essa cena, né, que tem se repetindo muito. E olha, agora a gente vai ver então como fica o tempo amanhã em toda a região, e eu já adianto que não tem chuva e essa queimada aí deve piorar ainda mais a qualidade do ar de nós e de você que mora aí em Valentim Gentil. A máxima amanhã deve ser de 34 graus, a gente vai amanhecer com 17, Américo de Campos e Pedranópolis vai variar entre 18 e 33 graus, isso de acordo com o portal Clima Tempo. Então, como a gente viu na reportagem, se hidratar e usar aquelas técnicas caseiras ajudam bastante a gente a passar por esse período seco, né? Vamos mudar agora de assunto, porque ler é prazeroso para muitas pessoas e esse hábito tem ganhado cada vez mais adeptos nos últimos tempos. Especialistas acreditam que o crescimento na busca por livros está relacionado à pandemia, já que essa é uma forma prazerosa de encontrar companhias e fazer viagens sem qualquer tipo de aglomeração física. Bárbara tem 15 anos e, como outras adolescentes, está estudando em casa. Ela está no primeiro ano do ensino médio. Quando não está online no computador, aproveita o tempo livre para ler livros de romance, que são os seus preferidos. Desde o início da pandemia, já leu alguns deles
e não pretende parar. Porque como a gente não pode ficar muito no celular, né? Como não tem nada para fazer, as pessoas ficam muito no celular. Então, para não ficar muito, eu comecei a ler. Assim, antes eu já li, agora eu estou lendo mais. Eu já li da saga Crepúsculo. Eu Crepúsculo, Lua Nova e eu não lembro o nome do outro, mas eu li 3. Assim como a Bárbara, muitas pessoas estão lendo mais agora com o início da pandemia. Como elas estão mais dentro de casa, adquiriram esse hábito. Dados do painel de varejo de livros mostram que a venda de e-books e também livros físicos aumentaram cerca de 50% no mês de abril, em comparação ao mesmo período do ano passado. A psicóloga e docente da Unifeb diz que a principal dica para uma leitura prazerosa é escolher o livro que mais combina com o perfil do leitor. Cada pessoa tem interesse por um assunto específico, então não fica só nos clássicos, não fica só nos livros que estão sendo os mais vendidos do ano, que às vezes isso não vai despertar realmente o interesse da pessoa. Se dispõe a conhecer, né, a entrar em contato com a variedade de temas e conteúdos que tem disponíveis hoje em dia. Tem dicas também para as crianças e para os pais que leem para os filhos pequenos. É muito importante os pais adquirirem esse hábito de leitura para os filhos, tornando isso um momento de lazer, de prazer para as crianças, né, mudando a entonação de voz, interpretando os personagens, criar isso como uma brincadeira, com materiais adequados então para a faixa etária. Também uma dica interessante é permitir que a criança, sugerir, né, oportunizar que a criança conte a história, reconte a história, porque aí a criança vai falar o que ela entendeu da história, vai criar em cima disso, vai despertar também sua imaginação e vai exercitando esse papel de leitor, mesmo que ainda ele não saiba ler. Lembra da Bárbara que mostramos no início da reportagem? Ela não só gosta de ler, não. Também encontrou um jeito de incentivar a leitura em outras pessoas. Para isso, montou esse espaço na calçada de casa, que oferece livros e revistas de graça. Como eu gosto bastante de ler, a gente falou assim, vamos colocar lá fora para incentivar as outras pessoas a lerem também. Passar aqui na rua, pegar um livro, levar para ler, se quiser doar para outra pessoa, traz aqui de volta. Se não tem um livro em casa, doa, porque tem outras pessoas que querem ler. E é ótimo ler, você viaja. É isso mesmo, viaja ali, né? Passando o livro e tá com o livro parado, doa, né? Vai fazer outra pessoa criar esse hábito também. Gente, o nosso encontro amanhã às 8 da manhã lá no Empreender, tá? Nós vamos falar sobre as empresas de energia solar, uma opção cada vez mais buscada por quem deseja economia na conta de energia. Até lá, tchau, tchau.